Olá, eu sou Temístocles Santos, discípulo do Caminho, e quero dividir com você uma pequena reflexão sobre uma carta bíblica escrita e denominada aos Hebreus, no capítulo 1, verso 33. Quero apenas deixar duas informações sobre este livro para orientação e conhecimento. A primeira é que não temos a informação pontual sobre o autor. Mas, independentemente das especulações teológicas, que servem apenas para uma disputa de qual teólogo sabe mais, o que vale é a sua estrutura poética, as informações contidas na carta e as suas lições importantes. A segunda informação é com respeito à palavra hebreu, ou hebreus, no caso aqui. Poucas pessoas sabem que a palavra hebreu não corresponde a uma nacionalidade. Hebreu não é um povo, como é o brasileiro, o italiano ou o inglês. O termo hebreu em hebraico é ivrit. Ele fala não só do deslocamento físico, mas de uma identidade baseada numa travessia para um determinado lugar, com conotações de perigo. Como, por exemplo, quando Moisés e o povo atravessaram o Mar dos Juncos, vulgarmente e erradamente chamado Mar Vermelho, sob a ameaça de Faraó. Essa travessia usa o termo ivrit, ou hebreu. Isso reflete o caráter peregrino do povo judeu e seu papel de atravessadores sobre as culturas e eras, anunciando uma mensagem de Adonai aonde quer que fossem. A palavra ivrit está relacionada ao verbo hebraico avar, que significa passar, atravessar ou migrar. Essa ideia de transição está associada a movimentos geográficos, culturais e espirituais, porque aqueles que creram em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal também foram trasladados, atravessados da morte para a vida. E cada um deles, ou cada um de nós, pode se considerar um hebreu, porque passou da morte para a vida. O livro foi escrito então para todos aqueles que um dia passaram da morte para a vida em Cristo Jesus, e não para judeus especificamente. Então, a carta aos Hebreus nos diz assim, capítulo 1, verso 3. O Filho, Cristo, é o próprio brilho da manifestação de Deus e a impressão, o selo e a imagem exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tem uma importante seleção de palavras nessa passagem que precisa da nossa atenção. Veja, o texto não diz sustentando todas as coisas pelo poder de sua palavra, mas o texto diz sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Qual a diferença? Há de fato uma grande diferença. Se o texto dissesse o poder de sua palavra, ele estaria mostrando e revelando todo o poder que Deus é, o que é verdade. Mas o texto não está falando de todo o poder que Deus é, mas está falando sobre a fonte de todo o poder que Deus é. O que eu vejo nesta passagem é que a fonte de todo o poder de Deus está em sua palavra. Antes de Deus ver todas as coisas, Ele criou. Ele disse. Vou repetir. Antes de Deus ver todas as coisas que Ele criou, Ele disse. A frase em Gênesis 1, e disse Deus, acontece pelo menos 10 vezes. Deus nunca viu antes de falar. Então vemos 4 grandes verdades no processo da criação. Primeira, Deus diz.
Segunda, o que ele diz acontece. Terceira, ele vê o acontecido. E quarta verdade, tudo o que Deus viu, ele disse que era bom. Por que faço esta reflexão? Para chamar a tua atenção sobre um fato verdade. Agora, veja bem, embora verdade, nossa mente ainda não está pronta para entrar nesta verdade, embora seja uma grande verdade já dada por Deus para nós. É como se estivesse ao nosso alcance uma grande herança já assinada, porém não fomos ainda buscar, devido à nossa ignorância, ou à nossa indiferença, ou à nossa incredulidade. Do que eu estou falando? Eu estou falando que, da mesma forma como Deus expressa o seu poder nas suas palavras, e nas suas palavras está a fonte do seu poder, Ele nos criou conforme seu poder. Ser conforme e semelhante a Deus significa aplicar as mesmas ações que Ele aplica em qualquer sentido. Há muitas referências bíblicas que nos mostram esta verdade. Quando Deus fala a Josué para ter coragem de assumir o lugar de Moisés na liderança do povo, mas que ele só terá poder para ser um líder se ele guardasse, meditasse e falasse as mesmas palavras que Deus falou, porque era a palavra do seu poder que daria vitória a Josué. Existem pessoas que acham, assim como eu achava também, que esses protocolos só se aplicavam a Deus, é claro. Afinal, Deus tem todo o poder e se Ele diz alguma coisa, é claro que vai acontecer. Pensava em como eu poderia entender como isso também se aplica a mim. Bem, o fato é que se aplica sim a cada um de nós, se estivermos dispostos a entrar no mundo da palavra do seu poder. Outro exemplo bíblico que nos ajuda a entender é o ensino de Jesus aos seus discípulos sobre eles permanecerem em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem dentro deles, para obterem aquilo que pedirem. No Salmo 107, lemos a seguinte declaração: Ele enviou a sua palavra e os curou. Em Isaías 53, também lemos as seguintes palavras: E pelas suas pisaduras já fomos sarados. Nós não sabemos como digerir estas verdades, porque elas são tão simples e verdadeiras que achamos impossível de ser verdade. Bem, se já definimos nossa crença pensando desse modo, posso dizer que é por isso que nós não temos nada. Nossas orações são arcaicas, são religiosas, são ignorantes e incrédulas. Primeiro, porque pedimos. Achamos que a oração é pedir. Segundo, porque pedimos mal. Por que pedimos mal? Porque pedimos as coisas que Ele, Deus, já nos deu e pedimos coisas que Ele, Deus, não vai nos dar. E o pior é que nem fazemos ideia do porquê Deus não vai nos dar. E terceiro, porque a oração é ação. Fazer da terra a continuidade do governo do reino eterno e invisível de Deus. A palavra do seu poder possibilita trazer à existência todas as coisas que Deus já nos deu, como diz a Bíblia. Bendito nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E também em certo lugar disse, visto como pelo divino poder ele nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Se fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, como eu creio incondicionalmente,
Resta-me a começar a entender esta verdade. Se Deus opera pela palavra do seu poder, e eu fui feito à sua imagem e semelhança, devo seguir pelo mesmo modo que Ele, não pela fé e nem por esperança do tipo, quem sabe vai dar certo, mas por obediência a uma lei em que Ele mesmo opera, sempre. Qual é? A palavra do seu poder. Pense nisso.